Olá, amigos do Esporte a Motor. Finalmente vamos matar as saudades de ver a Fórmula 1 em Interlagos. E em um momento espetacular do campeonato. Vem aí o nosso 19º pré-GP desse ano de 2021, sempre com o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Interlagos está pronto e nunca esteve tão bonito. Pela primeira vez, a Fórmula 1 vai conhecer uma área de paddock 100% coberta. O retorno da Fórmula 1, que esteve aqui pela última vez em 2019, deixou o brasileiro tão empolgado que todos os ingressos, qualquer que seja o setor de arquibancadas, camarotes e áreas VIPs, foram totalmente vendidos com muita antecedência. A temporada empolgante, claro, vem ajudando. E o GP de São Paulo é o primeiro dos 4 GPs que faltam para se conhecer o campeão mundial de 2021. É a 48ª vez que o Brasil recebe a Fórmula 1 como corrida oficial, valendo pelo Campeonato Mundial. Contando aquela de 1972, que ainda não valia pontos para o campeonato, são 49. E 39 delas aconteceram em Interlagos. O traçado de 4.309 metros, um dos mais curtos do campeonato, apenas 5 metros mais longo que o do México na semana passada, guarda alguns desafios importantes para pilotos e equipes. Por exemplo, o fato de ser anti-horário, diferente da grande maioria. Também tem a altitude, bem menor que a do México, claro, mas ainda com 800 metros acima do nível do mar, provocando uma diminuição de 10% na densidade do ar. E a pista com setores bem distintos, desafiadora. Existem 2 retas longas, com fortes freadas, e por outro lado um miolo extremamente técnico. A nossa história na Fórmula 1 é muito rica. Começou em 1972, no antigo e desafiador circuito, então com 7.960 metros. Aquela corrida ainda não valia pontos para o campeonato, mas as arquibancadas estiveram lotadas por uma torcida animada na esperança de ver uma vitória de Emerson Fittipaldi. E quase deu. Ele de fato liderou a maior parte da corrida, mas perto do final a Lotus quebrou e quem fez a festa, deixando seu nome marcado como o primeiro vencedor de uma corrida de Fórmula 1 no Brasil, foi um argentino. Carlos Reutemann venceu com a Brabham. Ronnie Peterson com a Marti ficou em segundo e em terceiro o brasileiro, um pódio bacana para ele, o brasileiro Wilsinho Fittipaldi também com um carro da Brabham. Mas em 73 a história teve um final bem mais feliz, autódromo cheio para saudar um brasileiro que 5 meses antes havia conquistado o título mundial de 72. A primeira corrida de Emerson Fittipaldi, já como campeão, aconteceu em um dia 11 de fevereiro. E ele venceu, mas venceu de uma forma assim inesquecível para o nosso automobilismo. Alegria incontrolável de milhares de pessoas, o maior público que Interlagos já havia recebido até então. E lá se vão quase 50 anos. Desde então, o torcedor viveu a alegria de assistir a 9 vitórias brasileiras em casa. Em Interlagos, Emerson venceu 2 seguidas, em 73 e 74. No ano seguinte, José Carlos Patti manteve a invencibilidade brasileira, aliás, em dobradinha com Emerson, e foi a primeira dobradinha de pilotos brasileiros no pódio da Fórmula 1. A geração seguinte foi a de Nelson Piquet, que também venceu 2 vezes, em 1983 e 86, mas nessa época a corrida era disputada no Rio de Janeiro, no antigo autódromo de Jacarepaguá. Esta corrida de 86 marcou a 2ª dobradinha brasileira, desta vez com Piquet e Ayrton Senna no pódio. O retorno do GP a São Paulo aconteceu quando Piquet já estava quase encerrando a carreira, mas começava o período de ouro de Ayrton Senna. E o sonho de vencer em Interlagos aconteceu em 1991, quando ele já era bicampeão mundial. Depois disso, Ayrton Senna venceu de novo em 93. Uma terceira geração de pilotos brasileiros com vitórias veio com Rubinho Barrichello e Felipe Massa.
Rubinho teve algumas chances grandes de vencer em Interlagos, a maior delas em 2003, quando liderava tranquilo, mas a Ferrari errou no cálculo e deixou acabar o combustível do carro, acreditem. Felipe Massa teve mais sorte e conquistou duas grandes vitórias em Interlagos pela Ferrari, em 2006 e 2008. Nesta de 2008, ao cruzar a linha de chegada em primeiro, ele era o campeão. Mas na última curva, Lewis Hamilton conquistou a quinta posição que precisava para ser campeão e tirou o título que parecia nas mãos de Felipe. Um final de campeonato dos mais emocionantes da história. Infelizmente, com um resultado que não foi exatamente aquilo que nós brasileiros esperávamos. O Brasil teve ainda um outro GP fora do campeonato. Foi em 1974, na inauguração do Autódromo de Brasília, e marcou mais uma vitória de Emerson Fittipaldi, mas não valia pontos, não era campeonato. Jacarepaguá recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez em 1978, e também essa fase da corrida começou com vitória de Carlos Reutemann. Lembram aquele argentino que venceu em Interlagos? Pois é, venceu também no Rio, de novo. O GP ainda voltou para Interlagos em 79 e 80, antes de se fixar no Rio por mais 9 anos, de 1981 a 1989. Este foi o período de dominação total do francês Alain Prost. Nessa época, ele inclusive ganhou o apelido de Rei do Rio. Com 6 vitórias, Prost se tornou o maior vencedor do GP do Brasil. Mas a última delas já aconteceu no retorno da Fórmula 1 a São Paulo em 1990. Desde então, a pista de Interlagos foi reduzida daqueles 7.960 metros para 4.309 e ganhou o S do Senna. E Ayrton, bem que poderia ter vencido na estreia do novo circuito, mas ele se atrapalhou com o retardatário Satoru Nakajima e perdeu a liderança para a Ferrari de Alain Prost. A tão sonhada primeira vitória veio, como a gente disse, em 1991, que foi o ano do seu tricampeonato. A McLaren não tinha o melhor carro naquele ano, mas Nigel Mansell teve que abandonar e Senna, mesmo cheio de problemas com o câmbio, conseguiu se manter à frente da Williams de Riccardo Patrese, o companheiro de Mansell. Senna voltou a vencer 2 anos depois, numa corrida marcada por um temporal que tirou vários pilotos da pista, inclusive Alain Prost. Esta, que foi a última vitória dele em Interlagos, ficou marcada pela invasão da torcida após a bandeirada. Senna foi simplesmente tirado do carro e carregado no colo. Felipe Massa, logo em seu primeiro ano de Ferrari, 2006, venceu em Interlagos com um macacão verde e amarelo, uma concessão especialíssima da Ferrari em homenagem ao Brasil. Era a primeira vez em 13 anos que um piloto brasileiro subia ao topo do pódio correndo em casa. Aquela foi a corrida de despedida de Michael Schumacher da Ferrari. Felipe poderia ter vencido de novo em 2007, mas ele estava fora da briga pelo título e teve que fazer o jogo de equipe pedido pela Ferrari para que o companheiro Kimi Räikkönen ganhasse a corrida e o título mundial daquele ano. A revanche de Massa poderia ter vindo em 2008. Aliás, o Felipe estava na disputa direta pelo título naquele ano contra Lewis Hamilton, então na McLaren. E o Felipe seria campeão se vencesse a corrida e o Hamilton terminasse no máximo em 6º lugar. O Massa fez bem a parte dele. Liderou de ponta a ponta um GP complicado com aquele vai e volta da chuva e quando cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, de fato, ele era o campeão. Mas a alegria durou exatos 38 segundos, porque o Hamilton conseguiu ultrapassar o alemão Timo Glock, conquistando o 5º lugar na subida da junção, que é a última curva da última volta do último GP do ano. Foi assim que Lewis Hamilton conquistou seu primeiro título, com apenas 1 ponto de vantagem sobre Massa. Na era dos motores híbridos na Fórmula 1, desde 2014, Interlagos viu um domínio da Mercedes AMG Petronas, 2 vitórias de Nico Rosberg e 2 de Hamilton. Sebastian Vettel venceu 2 vezes com a Red Bull e mais uma com a Ferrari. E em 2019, a última visita da Fórmula 1 a Interlagos, venceu Max Verstappen.
O autódromo passou por grandes reformas nos últimos anos. Ganhou um novo prédio para abrigar a torre de comando, novos camarotes, os boxes foram ampliados e este ano ele se torna o único autódromo do mundo a ter o seu paddock completamente coberto. Muita coisa mudou. Interlagos é hoje um dos palcos mais tradicionais da Fórmula 1 e falando nisso, vocês conseguem ter noção de tudo o que acontece nos bastidores da organização de um GP? Olha, é muita coisa. Eu estive em Interlagos com o pessoal da JCB, que faz todo o suporte de pista há 4 anos já, e vem dar uma olhada comigo em todo esse processo. Para chegar ao resultado que assistimos pela TV, muita coisa acontece por trás das câmeras. A montagem, a organização das equipes, o preparo da pista. E quando se fala em preparo da pista, é preciso pensar em todos os aspectos, principalmente nos equipamentos de suporte. Assim como em todo o esporte, imprevistos podem acontecer e em casos em que é necessário retirar algo, por exemplo, um carro acidentado, nada de arrastar para o lado de fora. Na Fórmula 1, usa-se em todas as corridas uma máquina chamada load-down, ou manipulador telescópico. Esta máquina fica disposta em áreas estratégicas da pista para remover os veículos o mais rápido possível. Isso é o que evita colocar mais pessoas em risco durante situações inesperadas. Esta é uma máquina muito versátil, podendo ter os acessórios trocados para atender às mais diversas necessidades. Por isso, é muito usada em vários setores, como agronegócio e construção civil. A JCB, uma das 3 maiores fabricantes de equipamentos agrícolas e de construção, é patrocinadora da equipe Aston Martin e também, há 4 anos, a fornecedora oficial de equipamentos de resgate dos carros aqui no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A JCB traz para Interlagos 14 máquinas, que são esses manipuladores telescópicos. E para manejar essas máquinas, a JCB traz uma equipe de operadores que realizam 4 treinamentos distintos. 2 deles são feitos aqui no Autódromo de Interlagos. E é necessária também uma equipe de manutenção para evitar todo tipo de imprevistos. Nada pode dar errado no momento da corrida. Agora, em outubro, a JCB completou 20 anos de atuação no Brasil e, mostrando que tem a inovação como um dos seus princípios fundamentais, trouxe para o país uma série de novidades. Inclusive a primeira mini escavadeira 100% elétrica de série e livre de emissão de poluente. Comercializada mundialmente, ela ficará exposta aqui no Autódromo de Interlagos. Também em comemoração aos 20 anos de Brasil, a JCB inaugurou em sua fábrica em Sorocaba um centro de monitoramento chamado de Uptime Center. Deste centro, através do sistema de telemetria JCB Live Link, que está disponível em toda a linha de produtos JCB, as máquinas são monitoradas como uma espécie de raio-x do equipamento, fornecendo relatórios de operação que podem ser acessados via computador, smartphones e tablets em tempo real. Isso permite um gerenciamento da máquina de forma rápida e eficiente, parecido com o que existe nos carros de Fórmula 1. Esta ferramenta auxilia na redução de paradas desnecessárias e tempo de ociosidade, além de aumentar a segurança do equipamento. Seus especialistas, junto com uma rede de distribuidores que é uma das maiores do segmento no Brasil, atuam de forma antecipada, aumentando a disponibilidade dos equipamentos. Desde o início da parceria, em 2017, a equipe da JCB já fez vários resgates de carros aqui em Interlagos, inclusive o de Lewis Hamilton.
É impressionante, não é? Parabéns à JCB pela parceria com a Fórmula 1. Como pudemos ver, toda a montagem para um GP começa a acontecer com semanas de antecedência. E no caso de um dos grandes prêmios mais tradicionais da Fórmula 1, estar tudo 100% é uma questão de honra. A importância de Interlagos ficou provada na escolha que fez a Fórmula 1 para implantar a grande novidade do ano, que é a corrida sprint. Quando se decidiu que isso aconteceria 3 vezes no ano, as pistas escolhidas foram Silverstone e Monza, 2 ícones do esporte a motor, e Interlagos. Com a vitória tranquila conquistada no México, Verstappen abriu 19 pontos de vantagem para Hamilton. Sem dúvida, um grande passo para conquistar o seu primeiro título mundial, faltando apenas 4 etapas para o final. Mas Hamilton não é de aceitar derrota enquanto há chance e quer, claro, levar a disputa até a última corrida em Abu Dhabi, dia 12 de dezembro. Valtteri Bottas, mesmo com a brilhante pole position no México, acabou ficando no 0 e ainda viu Sérgio Pérez da Red Bull se aproximando dele na classificação. 20 pontos separam os dois, 185 a 165. Lando Norris é o quinto com 150 e o Charles Leclerc se mantém em sexto à frente do companheiro de Ferrari, Carlos Sainz. Daniel Ricciardo com 105 pontos, Pierre Gasly com 86 e Fernando Alonso com 60 são os 10 melhores do ano. No campeonato de construtores, o momento para a Red Bull é espetacular. A evolução conseguida por Sérgio Pérez, com 2 pódios seguidos, mais as 2 vitórias de Verstappen, fizeram a equipe austríaca praticamente zerar a diferença para a Mercedes. Agora está apenas 1 ponto atrás e pode passar à frente se confirmar o seu favoritismo em Interlagos. O terceiro lugar no campeonato de construtores tem novo dono. Agora é a Ferrari, que chegou a 268,5 pontos e passou à frente da McLaren, que saiu do México com 1 pontinho apenas. E com isso ela estacionou nos 255. São 13,5 pontos a favor da Ferrari e a diferença que faz ser terceiro ou quarto no campeonato significa algo em torno de 50 milhões de dólares na divisão do bolo arrecadado pela Fórmula 1 no ano. A Alpine permanece em quinto com 106 pontos, mas agora tem a companhia da AlphaTauri com os mesmos 106. Aston Martin em sétimo com 68, Williams em oitavo com 23 e a Alfa Romeo agora com 11. Fecham as equipes que pontuaram. A Haas segue sem ponto. A previsão do tempo aponta a chance de chuva na sexta e no sábado, com temperatura máxima na casa dos 20 graus. No domingo pode até fazer sol, mas previsão de tempo em Interlagos, você sabe, nunca funciona 100%. A Pirelli fez mudanças na escolha dos pneus. Desta vez, ela traz os compostos C2, C3 e C4. São mais macios do que os da última corrida em Interlagos em 2019. E vocês aí se preparem para uma grande cobertura da Band e do Band Esportes. Os carros entram na pista ao 12h30 da sexta-feira para o primeiro treino livre. Daí, os pilotos já partem para a classificação às 4 da tarde. É esta classificação que define o grid da corrida sprint do sábado. Mas antes da corrida sprint, o sábado começa com mais um treino livre ao meio-dia. É quando as equipes ajustam os carros para as corridas, que na verdade são 2. Largada da sprint acontece às 4h30 da tarde e o resultado dela é o que define o grid da corrida principal de domingo. Além disso, ela dá 3 pontos ao vencedor, 2 e 1 para os outros, que ficarem entre os 3 primeiros colocados. Faça as contas. Se um mesmo piloto vencer a sprint no sábado, mais a corrida principal no domingo e ainda fizer a melhor volta, ele marca 29 pontos. Seria a maior pontuação da história da Fórmula 1 em uma única corrida. No domingo, o Grande Prêmio de São Paulo está repleto de atrações extras. Corrida que promete muito e começa às 2 da tarde. Mas nós estaremos falando de Interlagos desde as 10 da manhã
já dentro do show do esporte. E mesmo depois da bandeirada, nós continuamos juntos por mais um bom tempo. É tudo isso que você gosta, né? Em cada corrida poderia ser assim. Tomara que haja muito assunto e é o que eu espero de Interlagos. Sempre uma corrida cheia de emoções. De novo, eu agradeço muito a vocês pela companhia aqui no canal e na tela da Band e do Band Esportes. Lembrando que o nosso trabalho neste GP só termina mesmo com o Batendo Roda da segunda-feira, às 6 da tarde. O Rubinho vai trabalhar com a gente no GP de São Paulo, você sabe disso, e vai ter muito assunto para a gente discutir na segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até o fim de semana. Tchau!